Sejam bem-vindas ao nosso primeiro devocional desses 21 dias em que nós vamos estar caminhando juntas aí, nos preparando e nos fortalecendo nesse período de transição. Nós vamos cruzar o nosso Jordão e vamos entrar na terra prometida que o Senhor tem para cada uma de nós. Amém? Nós vamos encerrar esse período assim com muita graça, né, e com vitória em nome de Jesus. E quando eu estava meditando sobre esse período de transição, gente, não tem para mim um personagem bíblico que represente melhor esse período de transição do que quem? Quem que vocês acham? Que Josué. Para mim, ele é assim a personificação da transição. A gente, né, sai ali do período do Egito com Moisés e chega aqui com Josué. A gente vai meditar um pouquinho sobre o livro de Josué, sobre algumas características, e eu vou sempre estar trazendo um paralelo com o Novo Testamento, né, com Jesus, porque para mim toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Então, eu vou sempre estar, mesmo que a gente use textos do Velho Testamento, nós vamos ver o que Jesus disse sobre isso também. Vou trazer isso para vocês, tá? E tudo que a gente for estar falando aqui, eu vou tentar trazer também um pouquinho de história, um pouquinho do contexto que estava acontecendo, para que vocês possam entender melhor, tá? Meu objetivo é realmente deixar bem viva essa história para vocês e que a gente possa se identificar e fazer, né, e ver o que o Senhor quer nos ensinar através do que está ali relatado na Bíblia. Tá bom? Então, antes da gente fazer a leitura que a gente vai fazer hoje, eu quero contar para vocês um pouquinho desse contexto histórico do que estava acontecendo ali. Então, o livro de Josué, ele começa ali no primeiro capítulo, falando da morte de Moisés. Então, o que aconteceu? Eles saíram do Egito, ficaram no deserto e Moisés morreu. Quando eles chegaram num lugar chamado Sitim, que era uma planície de Moabe, eles estavam então de frente para o Rio Jordão. E uma curiosidade, eu estava dando uma pesquisada, esse rio, nessa época, ele não estava assim vazio, ele estava transbordante, porque era a época do ano em que esse rio sempre estava cheio e transbordante. São as coisas que o Senhor gosta de fazer, né? Ele gosta assim bem do improvável, bem do impossível, para a gente não ter dúvida de que foi Ele quem estava fazendo. Então, esse é o contexto histórico ali do que está acontecendo no livro de Josué, quando o livro começa. Então, quem que era esse povo que estava ali agora em frente ao Rio Jordão? Não foi o povo que saiu do Egito. Lembra? Se a gente for ver lá na história, em Números, acho que Números 14, conta aquele momento em que Moisés envia os 12 espias para ver a terra. E aí eles voltam, 10 falam mal da terra e 2, que é Josué e Caleb, falam bem da terra. E o povo começa a murmurar contra o Senhor. E o Senhor fala, olha, vocês não vão entrar na terra prometida. E os filhos de vocês, que vocês falaram que serviria para despojos, eles vão entrar na terra prometida. Então, quem que é esse povo que está ali agora com Josué? É o povo, os filhos, né, que nasceram no período do deserto, ou os que eram muito pequenininhos. Se eu não me engano, ali na Bíblia está falando que acima de 20 anos foi o povo que morreu. Então, as crianças, os pequenininhos, são esses que estão ali agora com Josué, tá? Então, do povo que saiu do Egito, só tem Josué e Caleb. E foi o que o Senhor tinha falado, gente, imagina Josué vendo todo mundo que saiu com ele morrendo. Inclusive o líder, e ele que tá ali agora assumindo esse lugar, né? Então, uma coisa que eu quero falar também sobre Josué, onde estamos numa pesquisada, não se tem a data exata do nascimento de Josué, mas acredita-se que Josué tinha por volta de 80 anos, quando ele estava ali de frente para o Rio Jordão. Então, ele viveu uns 40 anos no Egito como escravo e ficou 40 anos no deserto servindo Josué servindo Moisés. E Josué, ele também era ele fazia parte, ele era um comandante militar. Lembra aquele momento na história quando eles estavam em batalha, o povo de Israel estava em batalha, e quando Moisés abaixava os braços, o povo perdia, Moisés levantava os braços, eles ganhavam? Lembram? Então, naquele momento ali, quem estava lutando também era Josué ali na batalha, né? E eu coloquei aqui uma coisa bem interessante, né? Que Josué, antes de liderar, né, e assumir o comando do povo de Israel, ele foi formado no secreto e no serviço, porque ele servia Moisés. E uma coisa que eu sempre achei muito interessante em Josué, lembra que ele servia, né, Moisés. Então, quando Moisés vai ali falar face a face com o Senhor,
Moisés sobe com Josué. Ele até fala para Arão e Hur ficar, que ele sobe com Josué. E naquele momento da tenda do encontro, lembra que o povo estava com medo, ninguém queria ver a face do Senhor, pedia para Moisés ir lá e falar com Deus e trazer o recado. Josué ficou ali, né, o tempo todo. Eu vejo uma sede assim de Josué querer conhecer um pouco mais do Senhor. Então, esse é mais ou menos o contexto histórico do que estava ali, né? Então, lembrando que Josué foi um dos 12 espias, ele foi um daqueles que falou, olha, a terra é boa, a terra, né, é abundante, trouxe os frutos, nós vamos vencer. Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre esse momento em que eles foram espiar a terra, tá? Então, não vou entrar nisso hoje. Então, nós vamos ler agora Josué 1, tá? Então, pega a sua Bíblia, nós vamos ler apenas 5 versículos, do 1 ao 5, tá bom? Vamos lá. Então, ele fala assim, ó. Eu tô lendo na versão NVI, tá? A palavra do Senhor é Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas e até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nesses 5 capítulos, eu anotei 3 coisas importantes que aconteceram aqui. Primeira coisa, ele fala assim, ó, disse o Senhor a Josué. Até então, a gente só vê Deus falando com Moisés, né? Como Moisés falava ali face a face com o Senhor. Então, aqui nesse momento, disse o Senhor a Josué, ou seja, o Senhor falou com Josué. Primeira coisa. Segunda coisa que eu achei muito interessante aqui, no verso 2. Ele reforça que quem vai dar a terra é Deus. Ele fala assim, ó, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eles vão se preparar, tem algumas coisas que eles vão fazer, mas quem vai dar a terra é o Senhor, tá? Então, anota isso que é importante. E a terceira parte, ele fala assim, ó, no versículo 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei, né? Ele fala, estarei com você. Então, Deus vai permanecer, né? Deus vai estar o tempo todo com Josué. E eu creio que isso é para nós hoje, tá? Então, primeira coisa, Deus fala conosco. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Aqui na Bethel eles falam muito das personalidades proféticas, né? Como você ouve a Deus? Lógico que não existe só essas formas de ouvir a Deus, mas existem as formas, por exemplo, tem pessoas que têm visão, né? Visão aberta, às vezes veem sonhos, tem pessoas que ouvem, né, a voz audível de Deus, tem pessoas que sentem no corpo, né? Tem alguma manifestação física, né? Que são os que sentem, e tem os que simplesmente sabem, né? O que eles falam que são os knowers, que é os que sabem. Então, eles dividem nessas 4 personalidades proféticas. Não é só desse jeito que o Senhor fala conosco. Pode ser que em alguma estação o Senhor está falando com você de uma forma, então ele muda a estação, ele começa a falar com você de outra forma, né? Então, enfim, mas o Senhor fala conosco. Nós fomos feitos para ouvir Deus. O que acontecia lá no Éden, gente? Deus vinha todos os dias, na viração do dia, para ter comunhão com o homem. Então, continua a mesma coisa. Nós fomos desenhados para termos comunhão com o Senhor, para termos, né, esse contato com o Senhor. Então, primeira coisa, Deus fala com você, Deus fala comigo, assim como Deus falou com Moisés, falou com Josué. Então, a gente precisa buscar a voz e a direção do Senhor nesse período de transição. Tá? Segunda coisa, tem coisas que nós vamos fazer, mas quem vai nos dar a terra é o Senhor. Então, nós precisamos descansar, entendendo que tem a nossa parte, tem coisas que o Senhor vai nos pedir para fazer, mas é Ele quem vai nos dar essa terra, tá? E a terceira coisa, Deus vai estar conosco, Ele nos promete que Ele vai estar conosco. Ah, mas isso aqui foi só lá no Velho Testamento. Não foi, não. Abre para mim a sua Bíblia, em Mateus 28:20. Lembra? Jesus
morreu, ressuscitou e estava ali se despedindo dos discípulos. Olha só o que ele fala. Ensinando-os, no versículo 20, tá? Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso aqui é Jesus falando, que ele vai estar sempre conosco até o fim dos tempos. Então nós podemos ter garantia da presença do Senhor conosco. E tem mais, ele fala lá em João 14, do versículo 15 ao 16. João 14, versículo 15 e 16. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Quem que é esse conselheiro? O Espírito Santo. Aonde que o Espírito Santo mora? Ele mora dentro de nós. Então, gente, imagina que antes de Jesus vir, né, morrer e ressuscitar e deixar o Espírito Santo conosco, eles conversavam com Jesus. Os discípulos, eles conversavam com Jesus. Então, quando Jesus ia dormir num quarto, eles iam para outro quarto, eles não estavam ali presencialmente junto com Jesus, eles já não tinham mais como conversar com Jesus naquele momento. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, aonde nós formos, o Espírito Santo está conosco. Então, se você está na escola, se você está no trabalho, levando menino, buscando menino, com suas amigas, está na igreja, está na sua família, independente de onde você está, o Espírito Santo está com você. Você não tem como ficar longe do Espírito Santo, porque ele habita em você. E a Bíblia fala assim, ó, que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas, que o Espírito Santo nos revela o que está no coração do Pai. Então, ou seja, a gente pode conversar e pedir para o Espírito Santo essa direção. Nós não estamos sozinhos. Então, eu quero deixar esse momento, né, fechar esse momento hoje nosso de devocional com essas três coisas. Deus fala conosco, é Ele quem vai nos dar essa terra e Ele estará sempre conosco. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então, que essa palavra possa te encorajar para esse primeiro dia. Você não está sozinha, o Senhor tá, né? Nós estamos juntas como igreja, mas além disso, nós temos o Senhor conosco, tá certo? Vejo vocês a 1h15. Aí nós vamos definir o horário. Se vai ficar 1h15 ou 1h30 hoje, tá bom? Beijo para vocês.